Olá, estamos aqui dando sequência, à nossa série, e o entrevistado de hoje é o Fabrício Barreto, engenheiro agrônomo, tem MBA em gestão empresarial, sócio fundador da Doce Bela, com foco em produção de bananas, né, Fabrício? Claro. Tem a área aqui no Espírito Santo e no sul da Bahia. E aí, Fabrício, uma vez falado sobre a importância de fazer essa gestão financeira, existem as ferramentas de ponta, ou planilha, ou anotando no caderno, existem ferramentas pagas, gratuitas, como você falou, mas quais informações que é preciso ter para utilizar, gerir melhor as finanças? O que eu devo lançar, coletar de dados em uma lavoura para fazer uma boa gestão? A primeira coisa, Luiz, é definir um plano de contas, né? Uhum. Isso é a base dessa gestão financeira, né? O que eu gasto de insumos, o que eu gasto de combustíveis, o que eu gasto de mão de obra, de impostos, de manutenção. Isso pode ser estendido a controle específico, né? Principalmente quem usa muito maquinário, né? Uhum. Saber qual máquina, né? De qual máquina está vindo os principais custos. Então, o principal é a definição desse plano de contas, porque aí você consegue agrupar os custos por natureza, né? Uhum. Ainda, Fabrício, em índice, né? Quais índices a gente deve estar observando, índices e indicadores, para se ter uma boa gestão financeira? Luiz, vou usar a colinha aqui, né? A gente tem capital de giro, liquidez, rentabilidade, retorno sobre o investimento, endividamento, né? Uhum. Agora, como o nosso produto, o preço dele não é definido por nós, acaba que, atrelado a isso, eu pelo menos uso muito a questão de cenários. Uhum. E volto a dizer, em alguns momentos a gente até já teve patrimônio líquido negativo, porque o mercado passou por um período tão ruim, pegou a gente em momentos de crescimento, né? E aí a gente acabou tendo que alavancar, né? Aumentar o endividamento. Então, são situações que envolvem uma análise bastante profunda e vendo também várias variáveis, né? E aí, um estudo chegando na tomada de decisão mais assertiva para a situação de cada um. Né? Entendi. E como, Fabrício, saber se os resultados, né, os seus resultados, estão dentro do esperado na atividade? Olha, Luiz, hoje isso é uma informação até que a gente tem dificuldade, né? Porque informação desse tipo no Brasil não é comum, muitas são questionáveis. Às vezes em conversa com outros produtores, mas a gente vê também que muito produtor fala do custo ou do resultado, mas não tem aquilo apurado de uma maneira consolidada, de uma maneira com números confiáveis. Confesso que eu tenho dificuldade de fazer essa comparação com relação Na cultura do café, a gente também trabalha com café, isso é mais gritante. Tem produtor que fala que tem um custo de R$180 na saca, outro fala que chega a 300. Então, realmente é um desafio saber de fato qual o número que é o mais correto, né? Exatamente. E na fruta também eu acredito que não seja. Não e também varia de empresa para empresa, varia, né? Seu porte. Questão de produtividade, questão do momento que está de cada um, às vezes dificuldades. A gente vem de anos aí, por exemplo, eu tenho uma propriedade que
em 2016, 15, 16, a gente teve uma dificuldade hídrica muito grande, né? Então, naquele momento ali, aí é que entra a questão de estratégia também. Era uma propriedade que eu precisava renovar. Então, eu optei por acabar com 50% da lavoura no momento que eu não tinha condição de cuidar dela, né? Mas aí tem os impactos financeiros disso. Você deixa de ter renda naquela propriedade, você tem que às vezes fazer um corte no quadro de pessoal. Mas acabou assim, um planejamento que foi alterado em função de um problema climático, de um problema hídrico. Que o agronegócio está sujeito, né? Não tem como fugir. E, Fabrício, falando sobre capital de giro, como medir quanto de capital de giro o negócio, né, uma propriedade, ou que seja um negócio como todo, igual você é PJ, né? Isso. Quanto de capital de giro é necessário? Olha, e como medir isso? Pois é. Bom, o que a gente tem que entender é que as culturas têm ciclos. Né? Então tem cultura que tem ciclos anuais de preço, tem cultura que tem ciclos a cada 2, 3 anos, de alta e baixa, a cada 4, 5 anos e tal. No meu caso da fruticultura, a gente historicamente tem meses que dão lucro e meses que dão prejuízo. Então o que a gente procura fazer é pegar no período que tem lucro e não ficar animadão não. É saber que vai chegar a hora que vai ter prejuízo. Então, se eu estou tendo ali 3, 4, 5 meses de lucro, mas eu sei que eu vou ter 3 ou 4 meses de prejuízo, né, porque tem também os meses que fica ali no 0 a 0, né? Então, fazer um fundo de reserva aqui desse período das vacas gordas para gastar nas vacas magras. E, tendo um endividamento baixo, se a gente acredita que é um período que vale a pena investir, a gente às vezes estoura um pouquinho essa conta usando crédito rural. Ou, mais recentemente, outros tipos de crédito que estavam até mais atrativos do que o crédito rural. Entendi. Então, não necessariamente um negócio ele precisa ter um capital de giro cravado em 3 meses, 6 meses. Varia muito da atividade. Igual você colocou bem aí o exemplo da fruticultura, né? É medir esse período que tem de período bom de preço, que tem os lucros, e o período que precisa atravessar aí com preços mais baixos. Exatamente. E a gente tenta fazer isso numa conta anual, em cima de um orçamento anual. E aproveitando até essa deixa sua de orçamento, hoje a agricultura em geral, ela vai trabalhando, e tem os custos, vão surgindo as demandas, e no final a maioria, né, dos produtores faz o fechamento. Aqui a nossa região é produtora de café, faz o fechamento no final. É interessante trabalhar com orçamento, e é possível trabalhar com orçamento na agricultura, sabendo que tem essas adversidades, que pode mudar um planejamento aqui e ali. O setor de indústria mesmo já trabalha, né? Sim, o orçamento, né, se a gente for pegar ele na teoria, ele teria que ser feito procurando cada item de despesa, né? Mas tem uma maneira assim que eu julgo relativamente mais fácil de fazer. Se o produtor tem as informações do ano anterior, pegar aquelas informações e ver o que no ano que está por vir, né, ele julga que ele vai gastar um pouco mais, um pouco menos, se ele aumentou a área, né? Então, transformar isso em custo por hectare e jogar para a área total, né? Então, assim, a informação do que passou, ela é muito importante. Porque quando a gente pega num orçamento que vai falar de uma adubação ou de a quantidade de mão de obra, a gente consegue ser mais assertivo. Mas na questão, por exemplo, de uso de defensivos agrícolas, a gente faz monitoramento. Então, você tem anos que você tem que gastar um pouco mais ou um pouco menos,
no controle de um inseto, de uma cochonilha, de uma coisa assim. Então essa informação, né, do que passou, ela ajuda muito a prever o que vai acontecer. Agora, isso tudo tem que estar dentro de um sistema de informação, quer seja de uma planilha ou quer seja de um software. Né? A informação ela precisa existir. E mesmo sabendo que tem essas adversidades no agronegócio, é possível estabelecer metas financeiras no agro, igual metas que tem para gestão de pessoas, mão de obra? É possível estabelecer metas financeiras? Luiz, isso aí é interessante. Dentro do nosso negócio hoje, eu tenho uma pessoa responsável pelo administrativo financeiro. E eu sou agrônomo. Né? Como agrônomo, muitas vezes eu estouro as metas, entendeu? E aí a gente gera uma discussão, gera uma brigazinha interna, uma briga no bom sentido, né? Para ver até onde a gente pode ir. Até porque eu não canso de repetir isso, que quando você olha só um número, é uma coisa. Agora, quando você olha um número e o que está acontecendo e o que você imagina que vai acontecer, muitas vezes força a gente a tomar uma decisão de estar gastando muito, investindo muito, num momento em que a coisa está complicada. Né? Às vezes, naquele momento, você está tomando o teu prejuízo histórico, mas o teu prejuízo histórico, os teus colegas de profissão também provavelmente estão tomando, a não ser que seja por um motivo só seu, né? Igual a gente que mexe com banana, por exemplo, às vezes tem uma geada não sei aonde aí, e, quer dizer, o problema foi lá, não foi aqui. Mas eu também estou tomando prejuízo aqui nesse momento, mas eu sei que o mercado vai responder, porque olhando o cenário nacional, e muitas vezes até mundial, vai ter uma resposta do mercado. Então, estou tomando prejuízo, mas tem que investir. Tem que investir no sentido de investir na lavoura, de custo mesmo. Então, enfim, eu muitas vezes brigo para estourar o orçamento. Entendi, mas as metas financeiras estão ali até para incomodar mesmo a gente. Elas têm que existir. Para tirar a gente da zona do conforto, mas na agricultura, de fato, tem hora que você tem que estourar essas metas. Exatamente.